Ele vai vencer! Eu tinha dito pra vocês que talvez quisessem acelerar os acontecimentos em Shaman King para que a gente entrasse finalmente na Shaman Fight, que é o que realmente importa. Claro que isso tira um pouco do contexto, da introdução e até da carga emocional de alguns personagens que a gente acaba conhecendo muito rápido. Porém, depois de assistir esse episódio 5, eu só consigo pensar, tomara que as coisas continuem tão boas quanto foi esse episódio. E hoje a gente vai conversar não só sobre o episódio 5, mas também sobre o episódio 4 de Shaman King, que eu acabei não falando semana passada, trazer aí as divergências, os apontamentos para vocês. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e, como prometido, vamos falar sobre Shaman King. Esse vídeo eu vou tentar resumir um pouquinho, porque a gente vai falar de dois episódios 4 e 5, então desde já deixa o seu like, por favor, porque ajuda muito. E também comenta aí se você gostou desses episódios ou se você preferia a versão anterior. Não é segredo pra ninguém que o novo anime está sendo um pouco corrido, mas porque ele está adaptando o mangá de forma fiel, embora resumindo ainda assim alguns pontos. No modo geral, o anime anterior tinha alguns fillers, estendia alguns episódios, talvez de maneira um pouco desnecessária, porém que acabavam dando um ritmo um pouco mais agradável pro anime. Muitas pessoas estão achando muito corrido esse novo anime. Então aqui vale mencionar que após a derrota da Jun, lá no anime anterior, ainda haviam alguns outros fillers com uma outra integrante do clã Tal, e aqui não, aqui a gente parte direto para a redenção do Ryu, que só acontece aqui a partir do mesmo ponto do mangá, enquanto que no anime anterior eles estavam introduzindo o Ryu em diversos momentos anteriores para fazer ele já ir simpatizando com Io e os seus amigos. O problema disso é justamente que isso cria uma série de mudanças em relação ao anime anterior. O que acontece aqui é que o Ryu ele está tentando encontrar o seu best place, e eu achei interessante que houve um flashback em relação a ele sendo expulso do local onde o Ren estava ocupando. Eu senti falta disso no episódio 3, comentei com vocês, porque era um gancho já para a introdução da Jun, mas tudo bem, eles citaram aqui, embora ainda haja algumas mudanças em relação ao mangá. No mangá a gente tem o Ryu pensando consigo mesmo sobre o best place e como ele está procurando por esse lugar, antes de que ele efetivamente encontre o lugar e explique para um daqueles capangas dele o que ele está entendendo errado e o que seria esse best place, enquanto que o Io está tentando comprar uma espada de madeira para entregar ao Ryu, já que a dele foi quebrada. No mangá e nesse anime atual isso parece um pouco fora de tempo, porque já se passaram alguns episódios e ele nunca se preocupou com isso e agora de repente ele se preocupa. Mas no anime clássico, como eles estavam mais próximos, eles não têm essa relação, não existe essa tentativa de comprar uma espada de madeira para o Ryu. No anime atual e no mangá nós temos o Ryu vendo a Ana passar ali próximo do best place dele, então ele se apaixona por ela, e ainda bem que isso não existe no anime clássico, mas isso existe aqui e ele inclusive segue ela, momento no qual ele encontra ela morando junto com o Io, o que é também uma surpresa pro Manta, né? E aí tem toda aquela justificativa de a casa ser mal assombrada, enfim, não vou entrar em detalhes aqui com vocês. O que acontece no anime clássico é que, na verdade, o Ryu ele já estava trabalhando para a Ana na casa dela, justamente para poder fazer uma espécie de treinamento, para poder entender mais, porque ele admirava os poderes de xamã que o Io vinha apresentando. Então, isso na verdade é antecipado do episódio 5 do anime atual e também do mangá para esse episódio 4, e ele acaba indo para aquele best place justamente para tentar fugir do trabalho da Ana, porque está sendo muito pesado. Então eles fazem uma inversão meio confusa, mas a justificativa dele ser encontrado pelo Tokageiro, ou o Lagartixa, como fica na dublagem, é justamente porque ele está se escondendo naquele local, porque ele está cansado de trabalhar para Ana. Aqui não, aqui a gente tem simplesmente o Ryu tentando encontrar um best place para ele, e ele está com muita raiva porque, além de ter o seu cabelo cortado, ter sido humilhado pelo Io naquela batalha, ele também sente que o Io roubou a pessoa que ele amava, né, por 2 segundos, e que era muito errado.
mas justamente esse é o gatilho para que o Tokagero ofereça o seu poder para o Ryu e consiga possuí-lo. Isso porque o Tokagero faz uma associação tanto no mangá quanto nesse anime sobre o ódio que ele sente do Yo com o ódio que o próprio Tokagero sente do Amidamaru. Lá no anime clássico era só algo sobre ele se tornar mais forte. Uma coisa que eu achei interessante é que no mangá o Ryu ele acaba criando uma desconfiança dos próprios capangas dele porque ele está se embebedando, ingerindo bebidas alcoólicas, coisa que ele sempre foi contra. E no anime clássico eles mudam isso para refrigerante, fazem uma cena cômica, e neste anime atual eles tiram as bebidas alcoólicas da cena e só vê umas latinhas ali que provavelmente são refrigerante, e fica meio estranho do porquê que os capangas estão achando o comportamento do Ryu. Não fica muito explícito nesse anime, e lá no mangá é dito justamente pelo fato dele estar ingerindo bebidas alcoólicas. No mangá o encontro do Manta com o Ryu é muito mais natural, porque a gente tem a cena do Manta indo embora da casa do Yo, onde inclusive ele tem uma pequena conversa com a Amidamaru e questiona por que ele de repente começou a ver espíritos, já que isso não acontecia, e o Amidamaru reforça que apenas pessoas boas podem ver espíritos, já dando um gancho pra gente de que se o Ryu está vendo o Tokagero é porque ele é uma boa pessoa. E após sair da casa do Yo, enquanto está andando pela rua, é que o Manta ouve gritos e vai ver o que está acontecendo e encontra o Ryu ali brigando com seus subordinados. No anime atual eu achei que ficou um pouco estranho porque a gente tem as cenas do Ryu e de repente a gente vê um Manta espionando tudo e a gente nem sabe como é que ele chegou ali. Eu não vou falar muito da batalha, a batalha ela foi muito boa, ela tá muito bem animada, bastante fiel ao mangá. No anime anterior a gente tinha algumas mudanças pequenas, como por exemplo a Ana, ao invés de prender o Ryu com seu rosário, aquela cena até um pouco agressiva e que a gente gosta de ver. No anime anterior era só a Ana balançando o rosário dela, não tinha nada muito agressivo da parte dela. Porém, uma das cenas que me chamou muita atenção é justamente que no mangá, quando o Amidamaru tenta impedir que o Yo faça aquela tentativa de redenção do Tokagero, ele acaba prendendo o Amidamaru na tábua mortuária, justamente para que o Amidamaru não interfira. E aqui nesse anime ele simplesmente dá um empurrãozinho no Amidamaru e pede para ele ficar em silêncio. Isso inclusive é uma coisa que nós vamos perceber nos próximos episódios, e a gente já vinha falando disso nos anteriores, é que a tábua mortuária simplesmente não existe no anime, eles esquecem completamente, eles não a colocam, não mencionam, e eu não julgo, já que num certo ponto do mangá o próprio autor esquece completamente da existência delas, mas era um conceito que eu achava interessante. Principalmente por parecer um pouco mais um momento de desentendimento, e o Amidamaru, ele prendê-lo na tábua mortuária para que ele não interferisse, ao invés de só pedir para ele ficar quieto. A motivação do Yo também no anime original era bem mais clichê, ele simplesmente fala pro Tokagero que ele quer ser amigo dele, e aqui, obedecendo ao mangá, ele diz que é função dele como xamã tentar salvar as almas e não simplesmente enviá-las para o inferno. Então eu acho isso muito legal. Esse anime adaptou muito mais a agressividade e a tristeza do passado do Tokagero, coisa que tinha sido suavizada no anime anterior. Mas o episódio 5 é um episódio que novamente tira a tábua mortuária no momento do treinamento do Yo com a Harusame, e ele tem uma grande mudança em relação a Harusame. Isso porque no anime original, para não fazer parecer que o Yo tinha se apropriado de uma espada roubada de um museu, eles usaram a desculpa de um moço que acabou criando duas Harusames. Na verdade, ele consertou a do museu para que ela fosse devolvida e ele criou uma nova Harusame com energia espiritual, que é a que o Yo passa a carregar naquele anime. Aqui, assim como no mangá, ele simplesmente conserta a Harusame e o Yo resolve ficar com ela, e problema do museu que não teve uma segurança boa o suficiente. O anime anterior também tinha uma série de piadas extremamente desnecessárias dos capangas do Ryu se vestindo de mulher, porque eles queriam tentar animar o Ryu nesse momento em que ele resolve prestar serviços na casa do Yo, porque ele está trabalhando muito, enfim, coisas que ainda bem que esse anime aqui resolveu que não valia a pena trazer. Afinal era filler e não era nem um pouco bom. Uma das coisas que eu acabei não citando antes, mas é que a gente tem que pensar que o anime original ele acabou antecipando a introdução do Horo Horo.
Então, em vários dos momentos que eu tô aqui conversando com vocês sobre o que acontece, se vocês forem assistir o anime original, vocês vão ter um outro personagem que aqui só vai ser introduzido mais pra frente. E isso gera uma série de confusões naquele anime por introduzir conceitos que ainda não haviam sido explicados como a própria Oversoul. Também nós temos um filler no anime original, que é justamente o pai do Yo mandando alguns espíritos para atacá-lo, para que ele pudesse treinar a Harusami, o que é desnecessário, mas é um fillerzinho que estende a história antes da gente entrar efetivamente na Shaman Fight, então eu acho que tem ali o seu propósito, inclusive antecipando muito a aparição do pai do Yo. Inclusive, o pai dele é responsável por recrutar o Ryu para um treinamento xamânico, que é justamente o motivo do Ryu sair da casa do Yo. Aqui, simplesmente, ele é expulso, assim como no mangá, porque ele fazia muito alarde e estava atrapalhando o treinamento do Yo. A gente tem algumas mudanças, sim, no episódio 5, mas eu não vou ficar me estendendo sobre elas. Acho que uma das mais importantes é que resolveram adaptar fielmente a forma como o Silva é introduzido no mangá para esse anime, que é uma situação muito mais tranquila, mais cotidiana, enquanto que no anime de 2001 era o Silva voando e desafiando o Yo para uma noite, qual eles iriam se enfrentar, uma coisa muito estranha se você pensar, né? No centro da cidade, um homem com uma roupa diferente voando e ninguém faz nada, ninguém presta atenção. O mangá ele é um pouco mais explicativo em relação à diferença dos espíritos, como são os espíritos do Silva, que são os espíritos luminosos, que ele diz, mas eu acho que aqui até que funciona. Era mais interessante no mangá porque a gente conseguia entender um pouco mais o porquê eles eram mais fortes, além do fato que eles se refinaram por 500 anos. Tinha ali toda uma explicação a respeito da diferença de espíritos comuns, como eram os espíritos do próprio Yo, o Amidamaru, por ser um espírito humano e que tem as suas limitações. Mas, num modo geral, o episódio foi incrível. A gente tem a explicação sobre o Furioco, ou Força Oculta, como tinha ficado na dublagem do anime original, e a explicação também da Oversoul acontecendo pela primeira vez em uma cena incrível, onde a gente pode ouvir aquela música. A hora que começou a tocar a música tema, eu já me lembrei da nostalgia de criança. Quando a gente assistia a abertura de Shaman King, eu me peguei cantando Ele Vai Vencer. Foi incrível, eu gostei muito, foi muito divertido. Esse episódio 5, eu acho que ele foi muito bom, porque além de introduzir um personagem muito querido pelos fãs, que é o Silva, ele também mostrou muito mais do Yo. Confesso pra vocês que assistindo esse episódio, eu consegui entender muito mais sobre quem é o Yo. Eu tinha muito uma confusão em relação ao anime original, e tudo bem que no mangá eles têm essa mesma explicação que a gente vê nesse episódio 5 agora, mas no anime original a gente tinha muito uma confusão sobre a personalidade do Yo, momentos mais animados, momentos onde era muito apático, até demais. E o mangá também tem um pouco disso, eu tinha comentado lá na análise do episódio 1 que eles pareciam estar tentando adequar um pouco disso. E considerando a maneira como o anime vem adaptando o Yo nesse meio termo, e ainda com as explicações que a gente tem nesse episódio 5, eu senti que neste anime aqui, ignorando o mangá que também tem as suas discrepâncias e ignorando o anime original, esse anime conseguiu me apresentar um Yo muito mais convincente. Ele não oscila tanto. É um Yo em que eu consigo acreditar quando a Ana tem aquele discurso lindo sobre o porquê ele seria o Shaman King ideal. Inclusive isso não tá no anime original e é uma pena, porque tem a declaração da Ana sobre o fato dela amar o Yo. Eu não sei se eles acharam que talvez não seria apropriado por se tratar de jovens adolescentes, mas eu não vejo maldade aqui. Ela tem uma verdadeira admiração por ele. A luta também tem algumas mudanças, como, por exemplo, a maneira como o Silva utiliza os espíritos, que é fiel ao mangá, diferente do anime, embora eu acho que o anime tenha tentado mostrar como todos os espíritos podem ser utilizados em combate. Aqui, adaptando o mangá, eles mostraram uma maior versatilidade. Embora eu acho que o anime agora, ele preferiu ser tão fiel ao mangá, e eu não julgo, porque quando o Yo arremessa o Amidamaru, depois de ouvir toda a explicação sobre como materializar espíritos, eu não julgo ele porque talvez eu tivesse a mesma ideia. Vou arremessar o espírito, né? Já que eu não adianta incorporar, então tem que ser espírito contra espírito. Mas é uma cena que é cortada do anime original
justamente para manter uma maior tensão. Aqui tem essa quebra cômica no meio da luta, que eu acho que não fica ruim. No mangá ela é um pouco mais exagerada, pelo menos eu tenho essa impressão, e aqui ela ficou ok, foi um pouco cômico, quebrou um pouco a tensão, mas eu acho que funciona porque provavelmente é o que qualquer um de nós pensaria depois de ouvir todo aquele discurso do Silva. Eu gostei muito do episódio 5, o episódio 4 também estava muito bonito, animado, mas por conta de toda a confusão do anime anterior e aquela história que não me desce do Ryu se apaixonar pela Ana, enfim, não vou nem entrar nesse mérito, não gosto muito, mas eu achei que o episódio foi muito bem adaptado, teve uma animação muito bonita. Tô muito empolgado para os próximos acontecimentos, inclusive fiquei bem impressionado com o final, onde a gente consegue ver que o Ren matou o examinador dele, aquele que estava lá para testar se ele poderia participar da Shaman Fight. Aqui o Ren vem sendo apresentado de uma forma muito pior, digamos assim, no sentido de muito mais malvado do que o anime original, o que condiz com o mangá. E eu gosto de como eles vêm criando essa sensação, esse mistério em cima dele, como se o Ren fosse o vilão, coisa que a gente que assistiu o anime anterior sabe, né, o que acontece. Enfim, pessoal, quero saber a opinião de vocês sobre episódios 4 e 5. Vocês acham que agora finalmente Shaman King vai deslanchar? Eu tô muito empolgado e muito ansioso para os próximos episódios. Um grande abraço, não esqueçam de deixar o seu comentário e o like, compartilha pra gente aumentar essa comunidade de Shaman King aqui. Como é isso? Não é possível que tenha tão pouca gente assistindo esse anime. Queridos, muito obrigado por tudo, um grande abraço, até mais.